Raríssimas, raríssimos e raríssimes, René de Paula Júnior falando num episódio ao vivo, o que é uma coisa raríssima, aqui do Radinho de Pilha. Por que eu estou fazendo Radinho de Pilha ao vivo hoje? Normalmente eu gravo ali num ambiente com uma acústica um pouco melhor, um pouco mais protegido, porque hoje o Radinho faz 10 anos. Juro, 10 anos. A ficha caiu hoje de manhã, apareceu ali no calendário 10 anos de aniversário do Radinho. Eu fui conferir 10 anos. Sabe quantos episódios? 2198. Estava conversando hoje com minha mulher. Como é que a gente fala isso em ordinais? É duo, milésimo, centésimo, 98º? Deve ser isso. É muito, é bastante. Eu nem quero imaginar quantas, se somar tudo isso, quantas horas são. Né? E a gente, eu não podia imaginar, inclusive, que o Radinho jamais fosse chegar tão longe assim. Como nasceu o Radinho? Para quem não conhece ainda, o Radinho é um podcast que eu criei, exatamente há 10 anos, não é? Na verdade, eu estava criando ali um desafio para mim mesmo. Eu explico um pouco, não sei se vai fazer sentido ou não, mas eu já tinha um outro podcast, que era o Roda e Avisa, que eu tinha criado em 2003, que continua ativo com mais de 1.000 e tantos episódios, são 2013 anos de Roda e Avisa, mas o Roda e Avisa tinha uma característica bastante peculiar. Eu gravava quando me dava na telha, sem roteiro, sem agenda, sem nada. Quando me dava na telha, quando eu tinha alguma ideia que eu achava que valia a pena articular, registrar, compartilhar, eu gravava o Roda e Avisa. Muitas vezes ao volante, muitas vezes, sei lá, em casa, em qualquer lugar, era completamente imprevisível, imponderável, improvisado, sim. Mas um belo dia eu pensei e falei, puxa, mas e se ao invés de eu esperar uma inspiração, esperar que as musas de alguma maneira me iluminem, eu criar para mim um desafio? E se eu criar aqui um outro podcast que não vai falar sobre internet necessariamente, que não vai falar sobre digital, sobre AI, ou seja o que for, mas vai falar sobre coisas que a gente pode estar esquecendo, pode estar deixando de lado, né? Tanta atenção, tanto foco em cima da questão de tech, big tech, por que não falar de outros assuntos? E eu criei um desafio bastante, digamos assim, arrojado, de fazer todo santo dia. Todo santo dia. Com ideias ou sem ideias, querendo ou não, eu ia abrir o microfone e eu ia gravar. E é isso que eu venho fazendo, quase que religiosamente, esses 10. Às vezes tem uma pequena viagem, às vezes tem algum pequeno incidente, algum pequeno atraso, mas são 2198 episódios de compromisso com essa promessa original. E também de compromisso a esse mesmo formato. Né? Quando eu gravo o Radinho, que é como eu estou fazendo agora, eu sei como eu vou começar, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou terminar. É tudo on the fly. Eu vou juntando as ideias ali ao vivo, e aqui ao vivo e a cores, normalmente o Radinho é só áudio, né? Então, isso tem sido um exercício e de algo que para mim é uma delícia, que é simplesmente como eu ia dizer, essa adrenalina, né, de você se expor sem nenhum tipo de retaguarda, né, de eu chamar a atenção alheia e ter que segurar essa peteca no ar, sem nenhum tipo de roteiro, sem paraquedas, sem nada, sem rede de segurança, sem nada. Né? O que está acontecendo ali é absolutamente irrepetível, é absolutamente autêntico, é ex-cordes, do fundo do coração, é um exercício que acho que para muitos pode parecer quase que impensável, mas que para mim é o que me dá uma, sei lá, tesão, acho que é uma palavra boa, né? Me dá aí um gozo, é outra palavra boa, né? De ser capaz de estar concatenando ideias, de estar de repente descobrindo conexões e compartilhando histórias e que não são necessariamente, não são aulas, não são coisas, não estou aqui posando de expert, nada disso. Não estou posando de professor. Não, o que eu costumo trazer, o que eu venho trazendo, são descobertas que eu faço, são respostas a perguntas que eu inventei do nada. Aliás, o Radinho acho que é isso. Aliás, também o Roda e Avisa acho que é isso. Aliás, na verdade, quase tudo que eu faço é isso. Eu sou bastante avesso a essas coisas um pouco mais amarradinhas, mais controláveis, né, com roteiro, com planejamento, com agenda.
para mim assim não tem graça. Eu gosto desse frisson, né, da questão ao vivo, talvez porque inicialmente lá nos anos 90 eu tenha trabalhado em televisão, minha formação original é essa, eu era um produtor e editor de TV, em televisão ao vivo. E uma vez que você faz televisão ao vivo, que não é cinema, que você não tem tempo de fazer as coisas perfeitas 500 vezes, não, vamos que vamos, vai que vai, né? E ainda mais que eu trabalhei no telejornal, que se orgulhava de não editar, de publicar as coisas praticamente brutas no ar. Eu acho que isso me contaminou e para mim virou uma adrenalina na qual eu me viciei. Mas não é só também uma questão de, sei lá, algum vício estranho meu, mas é uma questão de princípios. É uma questão de princípios porque lá atrás, acho que mesmo quando eu comecei o Roda e Avisa, eu já tinha percebido que o mundo estava se photoshopando, né? A gente estava perdendo qualquer vestígio de autenticidade, qualquer vestígio de naturalidade, de humanidade, e tudo estava ficando muito certinho, muito perfeitinho, né? Os dentes perfeitos, tudo perfeito, o cenário perfeito, a luz perfeita. É, bom, agora com inteligência artificial nem se fala, agora com botox e outras técnicas também não se fala, mas isso me incomodava. Eu queria manter essa coisa roots, eu queria manter essa coisa imprevisível, eu queria manter essa coisa, inclusive, imperfeita, né? A imperfeição ali exposta sem nenhum tipo de truque, sem nenhum tipo de maquiagem. Então, o Roda e Avisa é assim, aliás, as palestras que eu faço, de alguma maneira, são assim também, e o Radinho de Pilha, que hoje celebra aí 10 anos, começou exatamente dentro do mesmo princípio, na contramão. Na contramão. Se algum estrategista, algum especialista, algum, sei lá, content, blá, 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 me perguntar qual é a minha estratégia, qual é a minha métrica, qual é o meu propósito, eu falava, cara, não, né? Eu não estou atrás aqui do algoritmo, eu não estou aqui atrás do anunciante, eu não estou aqui atrás de tentar pegar carona em qualquer tendência que seja mais ou menos óbvia. Não, eu vou bater fora do bumbo, né? Eu vou nadar contra a corrente. Eu vou ser, mais ou menos como aquele quadro do Hélio Oiticica, né? Seja marginal, seja herói. Eu vou manter essa minha marginalidade. Vai ter um custo? Certamente. Ainda mais num mundo que foi se tornando cada vez mais prisioneiro, escravo dos algoritmos, das plataformas, né? Que ficam ali cada 5 minutos mudando a regra e todo mundo tem que sambar conforme a música. Falei, não, eu não quero fazer esse jogo, eu não vou monetizar também nada do que eu faço, né? Ainda mais porque se eu resolver monetizar, eu vou ter que provavelmente seguir algumas receitas para ter algum tipo de receita, por assim dizer, né? Então eu falei, cara, isso daqui vai ser um espaço, mesmo que vá parar na ponta da cauda longa, né? Lá no fim né? Mas tanto faz, vai ser um espaço em que qual você ou qualquer outro ouvinte, ou os raríssimos que vêm seguindo o Radinho, ou os super raríssimos, que são 15, que apoiam o Radinho religiosamente todo mês, o que eles vão encontrar? Não dá para saber, mas uma coisa é certa, vão encontrar alguma coisa que é autêntica, alguma coisa que muitas vezes está completamente fora da minha zona de conforto, em que eu estou me aventurando em terrenos onde eu piso com muita cautela, né? Eu posso até com muito receio de pisar em sensibilidade, de repente ser desrespeitoso, ouvindo aqui e ali o feedback. Os raríssimos ao longo desses 10 anos criaram uma relação super bacana comigo, de camaradagem, de apoio, de crítica, não é? Mas é isso, cada vez que eu abro o microfone, o que vai acontecer, né? O que vai ser publicado, o que vai aparecer o dia seguinte, é uma coisa meio quântica, é uma nuvem de possibilidades, onde várias coisas podem acontecer, sobretudo as inesperadas. O que eu aprendi nesses 10 anos? 10 anos, aliás, muito significativos. Eu estou hoje num mundo completamente diferente de 10 anos atrás. 10 anos atrás, a gente estava começando a cair nesse redemoinho da polarização, né? E hoje, eu não sei se a gente vai conseguir sair, né? Infelizmente, a identidade de muita gente hoje se define por aquilo que ela é contra, né? Eu sou contra o Lula, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, né? Mas o Radinho vai ser sempre a favor de todos nós, né? Então, apesar dessa onda toda de polarização, que seria assim, de repente, um fácil, né? Fazer gol de mão
né, você explorar esse tipo de energia ruim, dessa vibe que é meio tóxica. Não, o nosso caminho sempre foi o caminho da descoberta, né, foi o caminho de, inclusive, chamar a atenção para outros modos de construção de conhecimento, que não é o influencer, que não é a fofoca, que não é conspiração, mas é justamente, que também não é o algoritmo, não é aquilo que mexe com as suas emoções, que revira os seus hormônios, não. É aquele modo que, infelizmente, puxa, 10 anos atrás, quem diria? Quem diria que 10 anos depois, ou a gente estaria regredindo, né? Regredindo. Nesse meio do caminho, eu acho que eu tive grandes momentos de otimismo com essa aventura. Eu acho que eu sempre fui um pouco iluminista, um pouco ingênuo, mas agora o que a gente está vendo, infelizmente, é uma derrocada, né, de qualquer esperança de diálogo, exceto talvez nesses pequenos nichos, nesses pequenos cantinhos, como o radinho, onde a gente está tentando manter uma chama acesa, onde a gente está tentando cultivar um certo tipo de flor, uma flor raríssima, né, que floresce em condições muito peculiares, não é? Mas que de repente pode ser um caminho, uma esperança, uma semente para que a gente consiga sair dessa armadilha que os algoritmos infelizmente nos lançaram. Então, pronto, a gente está vendo aqui a demonstração de fato, né, de como funciona o radinho. A gente, eu estou aqui abrindo de novo o meu coração, inclusive com muitas incertezas minhas. Todo santo dia eu fico bastante ansioso. Será que eu tenho alguma coisa para falar? Será que eu vou conseguir falar alguma coisa que vale a pena? Muitas vezes eu consigo, eu sinto que no final eu falei, cara, eu me coloquei inteiro ali, né? Se eu posso morrer agora, estou sossegado, isso aqui é uma obra-prima, né? E aí quando eu vou ver as métricas, não é exatamente isso que as plataformas estavam esperando, mas, cara, é como eu consigo ser. É como eu consigo operar. Eu não sei trabalhar de outra maneira. Eu não acho graça em trabalhar de outra maneira. Não é? Eu tenho nesse meio tempo muito o que agradecer, né, nessa história de ficar buscando outras vozes, outros personagens, conseguir contatar figuras que hoje são luminares para mim, de repente divulgadores de ciências, divulgadores de história, né, você consegue fazer uma pergunta para alguém que é prêmio Nobel, o meu horizonte de conhecimento, nossa, se expandiu. Veja, eu sou um filho da ditadura, eu nasci em 64. Né, eu estudava em escola pública, que foi, obviamente, arrasada pelo completo obscurantismo e truculência do governo militar. Então, a minha formação, digamos, humanística, foi a primeira a sofrer, né? Então, cá estou eu, aqui aos 61 anos, tentando tapar os buracos, tentando correr atrás do prejuízo, né? Tentando descobrir o que esconderam da gente nesse meio tempo, né? E, felizmente, a gente ainda tem outras vozes com a mesma bandeira, outras vozes com o mesmo. Eu estou pensando aqui em Mercedes Sosa, eu tenho tantos irmãos que não los puedo contar, mas tem tanta gente por aí tentando tirar a gente dessas armadilhas que seduzem a gente, né? Esse mundo dos algoritmos e agora da AI, é covardia, a gente não consegue resistir, né? Descobriram as nossas fragilidades e ao invés de fortalecê-las, elas abusam delas. E aqui o que a gente talvez esteja fazendo no radinho é justamente não só trazer algumas respostas, mas eu acho que é ampliar a nossa capacidade de fazer perguntas, ampliar a nossa capacidade de curiosidade, né, de deslumbramento, de descoberta, né, de reconhecimento que, puxa, hoje eu sei menos do que amanhã, mas mais do que ontem. Raríssimas e raríssimas, a voz um pouco embargada aqui, mas eu juro que eu não imaginava que a gente fosse tão longe. Eu juro que eu não imaginava que a gente fosse tão fundo. Eu juro que eu não imaginava que a gente fosse tocar tanta gente. Então eu só tenho a agradecer aqui de coração, mas de coração de verdade, aos raríssimos que têm me tolerado, que têm me acompanhado, que têm me apoiado e às vezes criticado, né, nessa jornada que é uma jornada completamente em aberto. A única bússola que a gente tem aqui é um pouco esse olfato, um pouco o cheiro de ares um pouco mais, né, um pouco mais frescos, um pouco mais livres, um pouco mais fecundos.
Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Então é isso. Esse é o episódio de 10 anos de Radinho. Eu só tenho a agradecer. O Radinho continua, não é? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, tem um grupo do WhatsApp, tem N maneiras de você acompanhar, ou não. Eu estou lançando, inclusive, hoje, depois eu vou dar o link aqui, né? Eu fiz uma caneca comemorativa de 10 anos do Radinho, né? Ela já está no ar, eu vou passar o link para vocês. Eu agradeço de coração, né? Então, a única coisa que eu posso garantir para vocês, caso vocês estejam pensando em continuar me seguindo, essa única promessa: sigam-me porque eu não tenho a menor ideia de onde eu estou indo. Um grande abraço e até os 20 anos. Obrigado.